Fala comigo, tropa! Sejam todos muito bem-vindos ao Mundo Bet. Se você não me conhece, meu nome é Christian e hoje estamos aqui para analisarmos os jogos do dia 10 de janeiro de 2022, segunda-feira. Só que antes, você não é inscrito no canal, já clica no botão de inscrever, ativa o sininho também, dá essa força aí pra gente estar crescendo no YouTube, tá legal? Se você quiser também, o link do grupo do Telegram tá na descrição do vídeo. Bom, eu já falei demais, sem mais delongas, bora pro jogo. Bom, tropa, segundo amanhã, graças a Deus, ontem batemos o bilhete do canal, porra, graças a Deus, em comemoração botei até a regatinha, né, tem tempo que eu não uso a regatinha aí, que o pessoal que é das antigas do canal conhece, mas tá bom, um abraço pro Netuno aí, Netuno se amarra quando eu gravo essas camisetas horríveis, mas vamos lá, ontem foi um dia muito bom, a gente conseguiu cravar tudo, só não ficou melhor porque o Barcelona levou um gol no final, mas aí bateu o e-mail, ajudou quem foi no e-mail, mas o Barcelona é um jogo muito feio, Barcelona e Granada. Aí o Barcelona teve a expulsão do Gavi, que o pessoal fala que joga muito, mas para mim ainda precisa se provar. Jogar muito contra o Elche, contra, esse time aí da Espanha é mole. Agora num jogo difícil aí, quero ver. Em contrapartida, o nosso Malvadeza, eu falo para vocês, hoje em dia para mim ele é o brasileiro que mais está arrebentando, está na melhor fase para mim de todos os jogadores brasileiros. O Real Madrid foi um time completamente diferente, sobrou espaço pro Benzema fazer gol, abriu o jogo pra caramba, deu drible da vaca dentro da área, o moleque é muito brabo. Então bora pra amanhã, sem enrolar muito, já falei demais. Primeiro jogo que eu tenho, 10 horas da manhã, é pela Copa Africana de Nações, Senegal contra Zimbábue. O pessoal não tá assim, Senegal, não sei o quê. Só para relembrar vocês, Senegal é a seleção do Mané, é a seleção do Mendy, que é o goleiro do Chelsea, agarra pra caramba, do Koulibaly, que para mim é o melhor zagueiro do campeonato italiano, dentre outros jogadores também, Gueye do PSG, enfim, é uma seleção muito forte. Essa Copa é equivalente a uma Copa América, a uma Eurocopa, é muito importante, tanto que todos os principais jogadores estão jogando nas suas seleções, tá o Salah no Egito, por exemplo, tá todo mundo, tá? E Senegal, indo aqui num grupo contra Malawi, Guiné e Zimbábue, tem tudo para passar com uma certa folga. Vai enfrentar o Zimbábue e é mais um jogo para mim para cravar a vitória do Mané. Se a gente olhar aqui, Senegal vem de 6 jogos de invencibilidade, dos últimos 5 em 4 ambas marcam. Zimbábue vem de 11 jogos sem vencer, vem sofrendo gol nos últimos 5 jogos, dos últimos 6 em 5, a gente teve menos que 3 gols. Toma cuidado com essa competição, normalmente. Então, tropa, para essa partida, para mim, vitória do Senegal tem tudo para estrear bem, ter uma seleção bem melhor, então vamos ficar na torcida aí para Senegal já fazer uma grande estreia, tá? Lembrando que essa competição vai passar na Band. Placar para mim, 2-0 para os senegaleses. Indo agora para a Itália, 1h da tarde, eu tenho um jogo do Torino, que vai receber a Fiorentina. Se a gente olhar aqui, são duas boas races, a Fiorentina já está invicto há bom tempo, e o Torino vinha de invencibilidade e acabou perdendo a última partida, mas foi contra a Inter de Milão, tá completamente aceitável. Vamos dar uma olhada aqui na classificação. Fiorentina, o 8º colocado, tem 32 pontos, porém, tá junto com a Lazio, que tá na zona aqui da Conference League e tem um jogo a mais. Ele tá a 3 pontos da Juventus, que tá na Europa League. Juventus também tem um jogo a mais, porque esse último jogo da Fiorentina foi anulado. E ele está a 6 pontos da Atalanta aqui, que é o primeiro time da Champions League. Então tá tudo em aberto aqui, a Fiorentina ainda pode sonhar com a Champions League, mas para isso ela precisa ganhar de times como o Torino. Torino em 19 jogos tem 25 pontos, ganhou 7, empatou 4, perdeu 8, perdeu bastante. Já a Fiorentina ganhou 10, empatou 2 e perdeu 7. Fiorentina é um time muito over, em 19 jogos fez 34 gols, sofreu 25. Torino não é tão over assim, em 19 jogos fez 23, sofreu 19, mas mantém a média de 2 gols por partida. O detalhe interessante do Torino é que o Torino ele é muito over quando ele joga em casa. Para quem não sabe, quando eu falo over, é porque normalmente tem bastante gols em suas partidas, tá? Quando uma equipe é over. Mas de qualquer forma, vou deixar aqui no card. Na verdade, tem na descrição aqui do vídeo o link do vídeo que eu fiz sobre os termos utilizados aqui nas apostas. Para você não ficar voando aí igual o cara de pastel, perguntando o que é over, o que é under, o que é back, o que é lei. Dá uma olhadinha lá no vídeo aí que vai te ajudar a deixar um quadro show de bola. Então vamos embora aqui seguir. Torino jogando em casa. Em 10 jogos, ganhou 6, empatou 2, perdeu 2. É um bom mandante. Se a gente olhar aqui de 20 times, ele é o 5º colocado. Seria o 5º colocado, né? Só com jogos em casa. Em 10 jogos ele fez 19 gols e sofreu 10. Se eu somar isso aqui dá 29, dá quase média de 3 gols por partida jogando em casa. Já a Fiorentina jogando fora de casa, em 10 jogos fez 11 e sofreu 13. Não é tão over assim, fora de casa, mas também mantém aquela média lá de
2 gols por partida. Detalhe interessante é que a Fiorentina jogando em casa em 10 jogos, ela perdeu 5, tá? Perdeu metade dos jogos, toma cuidado aí. Para quem quer entrar na Fiorentina só porque ela está num bom momento, mas ela não é uma boa visitante. Quando as duas equipes se enfrentam, o histórico de confronto, o under dos últimos 8 jogos é em 6, a gente teve menos que 3 gols. Só que a Fiorentina vem de 4 jogos sem perder para o Torino. Fiorentina vem de 6 jogos de vencibilidade, 3 jogos seguidos sofrendo gols. Dos últimos 8 em 7, a gente teve pelo menos 3 gols. E dos últimos 8 em 7 também foram ambas marcam. Dito isso, para esta partida aqui, estou fora do mercado de resultados, pelo fato da Torino perder pouco em casa e a Fiorentina perder bastante fora. Eu prefiro explorar o mercado de gols. Por mais que o histórico do confronto seja under, eu tenho a Fiorentina, que é um time over, Torino, que é um time over, jogando dentro de casa, e para a Fiorentina é muito importante vencer, porque como aqui está muito embolado, deixa eu voltar aqui, como aqui está muito embolado, ó, 38, 35, 32, 32, 32... O time que perder aqui, ele vai ficando para trás e vai ficando cada vez mais difícil buscar uma vaga numa competição europeia. Então acredito sim que é um jogo que a Fiorentina ela vai ter que se expor. O Torino jogando em casa, ele também tende a ir para o ataque e a tendência da gente ver um jogo aberto é muito grande. Mais de 1,5, safezada do Mundo Bet e ambas marcam, vem muito quente, como a gente viu dos últimos 8 jogos da Fiorentina, em 7 foram ambas marcam. Placar para mim desse jogo, para mim vai rolar um empatezinho, tá? Vou cravar um 2-2. E detalhe, Vlahovic crava, tá? 2 horas da tarde indo para o Turcão da Massa, que tá horrível essa temporada, horrível para os times que são maiores, né? O trio ali de times que ultimamente tem dominado a liga, cara, estão muito mal. Falei até ontem na live, inclusive, muito obrigado a todo mundo que participou. A gente ficou com a média ali sempre de 580, 600, 550, ficou nessa média aí, muito legal, até porque eu não avisei que eu ia fazer live, foi uma live surpresa. Eu tava de bobeira, falei, quer saber, vou abrir aqui rapidinho, conversar com a galera aqui meia hora, que eu queria fazer umas perguntas, acabou que eu não fiz as perguntas que eu queria, fiquei aqui mais de 3 horas, mas foi show de bola, acredito que tenha sido um bate-papo maneiro, eu ri pra caramba, foi maneirão, mas nas próximas lives eu pretendo avisar. Tá, vamos focar aqui, porque eu avisei que era perigoso entrar no jogo do... Quem que jogou ontem? Foi o Galatasaray, né, que mais uma vez perdeu em casa. Tem o Fenerbahçe, vai jogar em casa contra o Adana Demirspor, tá? Se a gente olhar aqui a race, o Fenerbahçe dos últimos 5 jogos ganhou apenas 2 e o Adana Demirspor ele vem de 4 jogos de vencibilidade, incluindo 3 vitórias aqui consecutivas. Vamos dar uma olhada na classificação aqui que me interessa. O Fenerbahçe é o 4º colocado, ele tem 32 pontos, não vai ser campeão, para mim vai ser quase impossível tirar esse título aqui do Trabzonspor, porque até quando ele joga mal ele tá vencendo. E vai enfrentar o Adana Demirspor, que tem 30 pontos. Detalhe, presta atenção, o primeiro e o segundo, eles vão lutar por uma vaga na Champions League, porque o campeonato turco e outros campeonatos, né, eles não são considerados assim, grande expressão. Então as vagas para a Champions League são pequenas. Inclusive, ó, esse campeonato ele não dá vaga direta na Champions League. Os 2 primeiros eles vão ter que lutar por uma vaga. E o terceiro e o quarto vão para a Conference League. O Fenerbahçe está no momento da Conference League, mas dá para ele buscar o segundo colocado e tentar uma vaga na Champions. Só que o Adana, ele está com 30 pontos, ele está a 2 pontos do Fenerbahçe. Então é muito importante o Fenerbahçe ganhar essa partida para ele abrir pontos na frente do Adana, né? Nem que seja para ficar na Conference League mesmo. E eu tenho o Adana, que para ele perder é horrível, pô. Ele vai ficar mais distante de buscar, que ainda mais para esse time, jogar uma Conference League vai estar bom pra caramba. Então ele não pode perder. A gente tem tendência de ver um jogo aberto aqui, tá? É pelo interesse das duas equipes, ainda mais sendo um confronto direto. Fenerbahçe em 19 jogos, ganhou 9, empatou 5, perdeu 5, uma campanha bem irregular, só que ele fez 31 gols, sofreu 23, time over, e o Adana em 19 jogos fez 27 gols, sofreu 22. Não é tão over assim, mas está com uma média legal. O Fenerbahçe jogando em casa, em 9 jogos ele perdeu apenas 1. É um bom mandante, ganhou 5, empatou 3, fez 18 gols em casa, sofreu 9, é um time bem over, média de 3 gols por partida cravadas. E o Adana jogando fora de casa não é um mau visitante, de 20 times ele seria o 7º, são 3 vitórias, 4 empates, 3 derrotas, fez 15 gols e sofreu 17, aqui da média de mais de 3 gols por partida. Se a gente olha aqui o histórico, o Fenerbahçe vem de 3 vitórias seguidas contra o Adana, 4 jogos de invencibilidade, o Adana vem de 5 jogos de invencibilidade
E de interessante eu tenho isso no primeiro turno, dá pra ver aqui, foi 1-0 pro Fenerbahçe jogando fora de casa. Dito isso, pra mim o Fenerbahçe não perde, é um jogo muito importante pra ele, é um jogo que ele não pode perder, na verdade. Eu acredito que no máximo empata, então daria pra ir com o Fenerbahçe, empate anula. Um outro detalhe que dá pra explorar é o mercado de gols. Eu tenho o Fenerbahçe que é over jogando em casa, o Adana que é over jogando fora. Eu tenho um confronto direto praticamente aqui por uma vaga numa competição europeia. Eu acredito que a tendência da gente ter um jogo aberto é muito grande, principalmente depois de sair o primeiro gol. Mas esse empate anula também me pega, tá? Tá com uma odd bem legal do Fenerbahçe. De repente até assista esse jogo para buscar um back, mas ultimamente o Turcão eu tô dando uma evitada. Placar para mim, 2-0 Fenerbahçe. 2,45 pela segunda divisão da Holanda, temos o nosso queridíssimo Jong Ajax, que em algumas casas aparece como Ajax Reservas, que é o time B do Ajax, rei do ambas marcam, que vai visitar o Utrecht. Se a gente olhar aqui, o Utrecht está numa péssima campanha dos últimos 5 jogos, ele venceu apenas 1 e perdeu 4, e o Ajax está um bom tempo de invencibilidade. Se a gente olhar aqui na classificação, o Ajax é o quinto, só que assim, é o que eu já expliquei. Um time B, ele nunca pode estar na mesma divisão que um time principal. Então, ainda que o Ajax fique nas vagas para subir, ele não pode subir porque tem um time principal lá. Ah, mas se o Ajax cair de divisão, o time B, ele cai automaticamente. Por exemplo, eu tenho um Real Sociedad B na segunda divisão. Se o Real Sociedad caísse na divisão da Espanha, ainda que o Real Sociedad B fosse campeão da segunda divisão, ele teria que cair. Tá? É assim que funciona. Ah, mas por que então o time B tem interesse em ganhar os jogos? Porque a galera quer mostrar serviço, pô, para ir pro time A, óbvio. Mas vamos lá, o Jong Ajax, né? Vou chamar de Jong Ajax, mas é o Ajax reserva. Ele em 20 jogos ganhou 11, empatou 4. Sempre o SofaScore, cara, sempre o SofaScore. Aqui, ganhou 11, empatou 4 e perdeu 5. Fez 45 gols em 20 jogos, é média de mais de 2 gols por partida que ele faz, e sofreu 32. Sofreu quase 2 gols por partida também. Eu tenho o Jong Utrecht, em 20 jogos, ganhou apenas 6, empatou 4 e perdeu 10. Fez 24 gols, sofreu 33, não é um time tão over assim, mas tem uma média aqui de quem sofre bastante gols. Vamos dar uma olhada no histórico. Quando as duas equipes se enfrentam dos últimos 10 jogos, em todos os 10, a gente teve pelo menos 3 gols, e dos últimos 5, em todos os 5 foram ambas marcam. Com uma boa vantagem do Ajax, que vem de 3 vitórias consecutivas contra o Utrecht. O Utrecht vem sofrendo gol nos últimos 13 jogos, dos últimos 8 em 7, ele foi a primeira equipe a sofrer. E o Ajax vem de 11 jogos de invencibilidade, foi o que eu falei, ele está um bom tempo invicto. Dos últimos 7 em 6 foram ambas marcam. Na verdade, só 2 jogos da temporada do Ajax não foram ambas marcam. Um que ele ganhou de 3-0 e outro que ele ganhou de 1-0 só. Dito isso, para essa partida, 2 cenários. O primeiro é o rei do ambas marcam, não tem jeito, dá para buscar um ambas marcam aqui. E o segundo é um Ajax empate anula. É perigoso porque entrar em mercado de resultados em segunda divisão é sempre complicado, mas tem muita chance porque o Ajax está vivendo um grande momento. Só que aí também tem o caso do campeonato ter dado uma parada, né? Se a gente olhar aqui, o último jogo do Ajax foi dia 20 de dezembro. Amanhã já é dia 10, então dá quase um mês sem jogar. Pode ser que esse jogo apresente ali uma certa sonolência, mas acredito ser difícil, porque o campeonato é muito over. Inclusive, esse jogo aqui é muito bom para gols, tá? Já vou me antecipar. Esse jogo aqui é 5 horas, mas muito bom para gols. O Almere City sofre muito gol, em 20 jogos sofreu 43, média de mais de 2 gols por partida, e fez 33. E o Jong PSV também é um time over. Então, bom mercado para buscar gols também. Pronto, me antecipei e voltando para cá, placar para mim 2-1 para Ajax. Falando em segunda divisão, eu tenho a segunda divisão francesa às 4h45. Tem o Toulouse que vai receber o Nancy. Se a gente olhar aqui o Toulouse, dá para ver? Deixa eu diminuir aqui. Pronto. Toulouse, ele já foi melhor, já teve uma fase melhor. Dos últimos 5 jogos, ele ganhou apenas 2. Só que ele vai enfrentar o Nancy. É Nancy, né? Que é francês. É Nancy, ele vem de 4 derrotas consecutivas. Vamos dar uma olhada na classificação. Agora eu vou aumentar, senão vai ficar muito pequeno. Calma aí. Pronto. O Toulouse, ele é o segundo colocado, ele já permaneceu um bom tempo na liderança, aí foi ultrapassado e acredito que ele quer retomar essa vaga novamente, tá? Essa primeira colocação. Ele em 19 jogos ganhou 10, empatou 7 e perdeu apenas 2, né? O problema dele é que ele empata bastante. Fez 40 gols em 19 jogos, média de mais de 2 gols por partida e sofreu 18, sofreu quase 1. E vai enfrentar simplesmente o Lanterna, o Nancy em 19 jogos, ganhou apenas 2, é o contrário do Toulouse.
empatou 6 e perdeu 11. Fez apenas 14 gols, mas sofreu 33. Sofre muito gol o Nancy. Toulouse jogando em casa, são 5 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Fez 23 gols, sofreu 10, média de mais de 3 gols por partida. Quase 4 gols por partida jogando em casa. E o Nancy, como visitante, em 10 jogos, venceu apenas 1. Empatou 3, perdeu 6, fez 9 gols, sofreu 16. Histórico, o que eu tenho de interessante? Toulouse não perde para o Nancy há 16 jogos. Então uma freguesia aqui, ó, muito grande. Toulouse vem de 3 vitórias seguidas, 4 jogos de vencibilidade. Dos últimos 7 em 5, a gente teve pelo menos 3 gols. Dos últimos 7 em 6 foram ambas marcas. É um time over, até porque o time tem uma média de gols muito alta, gols marcados, um ataque muito forte. Já o Nancy vem sofrendo gol nos últimos 5 jogos e dos últimos 5 em 4 foram ambas marcam. O placar no turno foi 4-0 para o Toulouse na casa do Nancy. Bom, vamos lá, para essa partida aqui, gostaria muito de ter uma odd para o empate anula, porém eu não tenho. Acredito muito que o Toulouse deva vencer, tá? Um time que quer subir, o primeiro e o segundo colocado já garante o acesso direto. Ele não pode desperdiçar pontos contra o Lanterna jogando em casa, tá bom? Ainda mais nessa fase do Lanterna aqui que vem de 4 derrotas consecutivas. Então, para mim, é vitória do Toulouse. Quem quiser buscar mais de 1,5 gol, sendo bem sincero, eu buscaria mais de 1,5 gol pro Toulouse, tá? Porque tem um ataque muito forte, principalmente jogando em casa, enfrentando uma defesa horrorosa do Nancy. Eu exploraria mais de 1,5 gol pro Toulouse. De repente, uma vitória do Toulouse, mais de 1,5 gol, pode estar pagando uma odd aí de, sei lá, 1,7, pode ser interessante, tá? Mas a segunda divisão sempre tem seu risco. Placar para mim, 3-0 pro Toulouse, vou meter essa. Indo agora para a FA Cup, 4h55. Que horário, hein, cara? Que papinho esse horário aqui, hein? 4h55. Por que não botou logo 5 horas, né? Porra, mas vamos lá, não cabe a mim julgar isso. Tem o Manchester United, o time que mora no coração de todo mundo aí para dar um back, que vai receber o Aston Villa. A gente trocando uma ideia na live ontem, eu falei para vocês o quê? Não é bom buscar mercado de resultados nesses jogos de Copa, porque normalmente os times vão com reservas, tá? Os times não têm interesse, ainda mais nessa fase aqui, que é a 2 fases antes da 8ª de final, se não me engano, ainda é 1/32 avos, se eu não me engano. Então os times, cara, vão desinteressados. Nesse caso aqui, pelo menos são 2 times de primeira divisão. O que eu explorarei aqui? Mercado de gols, porque eu tenho o Manchester que é over, que tem uma zaga horrível, a zaga do Manchester é horrível, ainda mais botando uma zaga reserva. É uma água, a zaga do Manchester. Aí eu tenho o Aston Villa, que é um franco atirador, vai estar jogando fora de casa. Por que é legal buscar gols? Porque são partidas únicas. Então, depois que sai um gol, a tendência da gente ter outro gol é muito grande, porque a outra equipe vai pro desespero, aí pode fazer, pode levar. E esses últimos jogos, cara, quase todos eles foram bem over, esses jogos do final de semana da Copa da Inglaterra. Tá bom? Então, já por isso, gostaria de explorar aqui o mercado de gols. Eu não vou olhar histórico, porque provavelmente as equipes vão com time reserva. Mas o Manchester vem sofrendo gols há 3 jogos. O Aston Villa dos últimos 7 em 5. A gente teve pelo menos 3 gols. Os últimos 7 em 5 foram ambas marcam. O Manchester dos últimos 6 em 5 a gente teve menos que 3. Mas eu acredito que 2 em uma partida única de Copa a gente tem muita chance de ver. Quem quiser entrar na vitória do Manchester United, né? Eu sei que o Manchester, já disse para vocês que ele mora no coração para dar um back, eu esperaria a escalação, tá? De repente o Manchester vai com o titular, eu acredito ser muito difícil, mas, pô, por exemplo, o Rashford tem ficado no banco do United, o Bruno Fernandes tem ficado no banco. Ele jogando e o Aston Villa poupando o jogador também, o Manchester já se torna bem favorito para essa partida. Dependendo da escalação, eu vou até assistir esse jogo, tá? Para buscar alguma coisa a favor do United. Mas, para quem for fazer pré-live, eu aconselho só o mercado de gols. É jogo único, jogo de Copa. 2 times com tendências a gente ver gols, tá bom? Placar para mim desse jogo, 2-1 para o United, os Diabos Vermelhos. Para a gente fechar o nosso dia, às 5 horas da tarde, pela La Liga Espanhola, tem o jogo do Espanhol contra o Elche. Só que antes, tá vendo o vídeo até agora, tá curtindo os palpites? Pô, se inscreva no canal, puder deixar um like, deixar um comentário, isso ajuda muito o YouTube a divulgar o canal, a divulgar o vídeo. Quando você vê que um vídeo aparece assim do lado, você está assistindo a um vídeo no YouTube, aí do lado aparece um vídeo recomendado, ou então acaba o teu vídeo já emenda outro do mesmo assunto, é porque aquele vídeo, esse que vem depois, ele recebeu like, pô, recebeu bastante like. Então, quanto mais like você dão num vídeo do canal, o YouTube ele começa a espalhar ele para outras pessoas que estão assistindo o conteúdo de aposta. Então, conto muito com a ajuda de vocês. Então, só tô lembrando porque eu sei que você já esqueceu de dar o like, não custa nada, 3 segundinhos e pra cima, hein? Pra cima. Vamos lá. Espanhol e Elche são 2 equipes que meia boca, tá? São 2 equipes meia boca. O Espanhol ganha, perde, ganha, perde, ganha, perde.
O Elche dos últimos 5 jogos ganhou apenas um. Mas o que me chama a atenção desse jogo? Já adianto que é um jogo perigoso, né? São duas equipes aqui bem irregulares, mas o que me chama a atenção é o Espanhol jogando em casa. O Espanhol jogando em casa, em 9 jogos, ele perdeu apenas um. São 6 vitórias e 2 empates. Ele é um grande mandante. Fez 14 gols, sofreu 7. E o Elche jogando fora de casa é o contrário. Em 10 jogos, ele venceu apenas um. Empatou 2, perdeu 7, fez 9 gols, sofreu 17, sofre bastante gols fora de casa. Olhando o histórico, quando as duas equipes se enfrentam normalmente, é um confronto de gols. Dos últimos 5 jogos, em 4, a gente teve pelo menos 3 gols e dos últimos 5, em todos os 5 foram ambas marcas. Olha o detalhe interessante, o Elche ele vem de 3 jogos sem perder para o Espanhol, então ele tem um retrospecto aí. O Espanhol vem sofrendo gol dos últimos 7 jogos, dos últimos 5 em 4, a gente teve pelo menos 3 gols e dos últimos 5 em todos os 5 foram ambas marcas. O Espanhol tem sido uma equipe over esses últimos jogos. E para essa partida aqui, o que eu gostaria de explorar? Primeiro, dá para explorar um dupla chance para o Espanhol, analisando que ele é um grande mandante enfrentando um péssimo visitante. E um outro mercado que daria para explorar nessa partida aqui é um mar de 1,5 gol, analisando que o Espanhol é um time over, o Elche também é um time que sofre muito gol. Repito, é um jogo perigoso, até porque esses últimos jogos da Espanha, os favoritos, menos favoritos, né, quem não é Barcelona, Real Madrid, Sevilha, eles têm vacilado, tá? Mas eu acredito que o Espanhol não perde essa partida. Porém, é uma partida só para os audazes corajosos. Bom, tropa, fechamos os nossos jogos. Placar para mim, 2-1 Espanhol. Bom, tropa, fechamos nossos jogos de segunda. A gente tem até bastante jogo para uma segunda-feira. Tem muito jogo perigoso, mas tem jogo aqui que dá para buscar boas oportunidades, principalmente ao vivo. Tá, por exemplo, o jogo do Espanhol é perigoso para entrar pré-live, mas dependendo, você começa o jogo. O Espanhol começa a jogar muito, impor realmente esse favoritismo, impor realmente o futebol dele jogando em casa, esse bom momento que ele vive quando joga dentro dos seus domínios, pode valer a pena uma entrada. Então, jogos que podem ser perigosos pré-live, eles podem ser bons desenhando para um bom, desenhando um bom padrão no ao vivo. Jogo do Manchester United, completamente perigoso pré-live. Porém, o Manchester bota ali uma galera que é boa, né? Porque o banco do Manchester é um bom banco. O Aston Villa, de repente, poupa seus jogadores e o Manchester começa com um padrão bem legal, jogando em casa, ainda mais para pagar esse último fiasco que ele fez contra o Wolverhampton. E aí o Manchester dá um padrão de back, dá pra buscar, tá com uma odd boa, entendeu? Então, segunda-feira não tá morta não, hein? Tem jogo bom, só depende de você. Então é isso, não esqueça de fazer gestão de banca para dias ruins e vamos dar uma olhada na copinha, tá? Esse jogo do Marrocos também, Marrocos é favorito contra a Gana, tem bons jogadores, tem o Ziyech, tem o Hakimi, mas é um jogo que pra pré-live, assim, de primeira rodada eu tô fora. O do Senegal pra mim pareceu uma entrada melhor e mais tranquila. Gestão de banca, já falei? Tamo junto, muita fé, pra cima! Bom, tropa, para amanhã deixei uma duplinha pra gente. Primeiro jogo cravei a vitória seca do Toulouse. É o segundo colocado, tá jogando em casa, vai enfrentar o Lanterna, que vem de 4 derrotas consecutivas. Se o Toulouse quiser realmente esse acesso direto para a primeira divisão, ele não pode desperdiçar pontos contra o Lanterna. Em segundo jogo, coloquei Fenerbahçe, empate anula, é um confronto direto ali na parte de cima da tabela. Fenerbahçe também vai com tudo, analisando que o segundo colocado tropeçou, então ele ainda tem chance de buscar uma vaga na Champions League. E jogando em casa, ele não pode também desperdiçar pontos. Mas como o Turcão tá complicado, a gente vai com um empatezinho anula aí para ficar safe. Essa nossa dupla deu um total de 1,97 de odd, sempre bom para dobrar o investimento ou próximo disso e tamo junto, muita fé, para cima!